Então vamos lá para o bônus das 3 emoções tóxicas, o medo, a culpa e a frustração. 3 emoções que são realmente assassinas de sonhos, assassinas de bem-estar, qualidade de vida, né? E realmente, dificilmente, se você não tiver uma forma eficaz de lidar com essas 3 emoções, você vai ter, né, um resultado satisfatório, né, uma qualidade de vida, né, adequada para os seus projetos de vida. A gente tem um esqueleto do qual a gente vai usar para falar dessas 3 emoções, né? Que é, primeiro, falar um pouco rapidamente do que, basicamente, o que é essa emoção de uma maneira resumida. Nós vamos falar da mensagem que ela traz. A mensagem é importantíssima. Se você não entende a mensagem, é aí que você fica refém, é aí que, na verdade, ao invés de você usar a emoção, é a emoção que te usa, né? E aí você fica naquela sensação de impotência, porque você não sabe o que está acontecendo, o que ela quer te mostrar, o que você tem que fazer com aquela emoção, e aí dificilmente você vai conseguir se livrar e ter uma forma saudável, né, de manejar, digamos assim, essa emoção. Uma outra parte aqui nós vamos falar de erros, né? O que são erros? Erros comuns que a gente vê, né? As pessoas ao lidar com cada tipo de emoção, então a gente vai falar também para que você não caia nesses erros. Os ganhos secundários, na verdade, escrevi errado aqui. Os ganhos secundários importantíssimos. Uma das principais coisas que eu aprendi ao me tornar coach. Na verdade, se eu descobrisse só isso aqui, já valeria a pena a formação, curso que eu fiz. É essencial entender que cada emoção, cada dificuldade que a gente tem, cada estado de espírito negativo, eles trazem ganhos secundários. A gente ganha algumas coisas com eles. E enquanto você não entende, não tira do inconsciente e traz para o consciente que ganhos são esses, quais benefícios eu estou tendo com aquela emoção, ainda que nociva, fica muito difícil se desacorrentar dela. A partir do momento que você entende alguns ganhos, alguns benefícios indiretos que ela gera para você, aí você tem condição de substituir esses ganhos secundários, esses benefícios indiretos, e aí ela fica muito mais fácil de ser eliminada da sua vida. E por último aqui, né, um conjunto de soluções, né? As soluções que a gente vai dar aqui, a gente vai dar para sempre mais do que uma solução, para que você entenda e sinta qual delas se adequa melhor a você, ao que você acredita, ao que você terá facilidade de colocar em prática. Não é preciso que você coloque todas as ideias de soluções em prática. Às vezes eu vou falar aqui, vou explicar aqui, por exemplo, sobre o medo, né? E às vezes uma só das soluções propostas já é o suficiente, não? Então você não precisa percorrer toda essa gama. Eu não vou escrever no quadro para que o vídeo fique mais curto, eu vou deixar aqui, na verdade, só esse esqueleto, e à medida que eu for falando os principais tópicos aqui, a gente vai colocar um efeito na tela, então, para ficar bem frisado, e no final a gente ainda vai dar uma técnica coringa, na verdade, que ela pode ser usada para conter problemas de qualquer uma dessas 3 emoções. A gente vai dar as técnicas específicas que vão mais na raiz do medo, as que vão mais na raiz da culpa ou da frustração, mas no final a gente vai dar uma que funcionaria para qualquer uma das 3, ok? Então, primeiramente aqui nós vamos falar do medo. Um rápido mesmo porque entendimento, né? Do leve receio a uma ponta de preocupação, né? Dependendo do estágio, uma ansiedade, até mesmo estágios de pavor ou pânico, né? São diferentes intensidades do medo e que se a gente não entender qual a mensagem dele, qual a melhor forma de usá-lo, a gente vai ficar refém dele, e aí provavelmente a maioria das pessoas que não tem o entendimento, né? Ou elas vão tomar atitudes exacerbadas que depois elas vão se arrepender, ou então elas vão paralisar, travar, sabe? Aquela pessoa que em pânico não sabe o que fazer, não faz nada, e às vezes não fazer nada pode ser mais perigoso do que tomar a atitude que precisa ser tomada, né? Então, essa é uma breve descrição, né, de que tipo de medo a gente está falando aqui, dependendo da intensidade, né, de um receio, preocupação até um pavor, ansiedade crônica ou pânico, né? Qual que é a mensagem que o medo traz? É a mensagem simples de que preciso me preparar para algo que ocorrerá em breve,
né? Uma outra forma de se entender essa mensagem, né, do que o medo traz seria uma mensagem de fique alerta, né? Essas são, assim, quando a gente fala mensagem, é a característica natural do que ele foi feito para gerar, né? Agora, não só para o medo, mas para todas as emoções é importante a gente lembrar, né, que é um cérebro que foi feito para o ser humano sobreviver lá atrás no tempo da pré-história. Então, quando a gente coloca essas necessidades e a mensagem das emoções, né, você entende que eu preciso me preparar para algo, eu preciso ficar alerta. É o cérebro que estava preparando o ser humano para ficar alerta ou para se preparar por uma possível perigo mortal, por um possível inimigo, por um possível animal que poderia atacar e matar ele imediatamente, certo? Só que é o mesmo cérebro que a gente tem hoje, só que os tipos de problemas são completamente diferentes. Então, não é raro você ver situações em que o cérebro responde de uma maneira completamente desproporcional ao problema que a gente está vivendo, mas como ele foi concebido para essa finalidade original, né, é assim que funciona. E aqui a gente está dando então uma chave para você entender e usar ele de maneira, digamos assim, mais atual, mais contemporânea, né, para evitar esses excessos que ele pode estar gerando, né? Então, essa é a principal mensagem que o medo traz. Erros comuns ao lidar com o medo: ignorá-lo ou fingir que ele não existe. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Na verdade, isso alimenta e acentua um possível medo que você estiver sentindo. Ora, se a mensagem que ele traz é que você precisa se preparar para algo e é para ficar alerta, se você ignorá-lo ou fingir que não existe, como muitas pessoas fazem, o que ele entende? A pessoa não captou a mensagem, vamos mandar uma mais forte. Entende? E aí você começa a jogar contra, a produzir o efeito contrário do que aquilo ali que você está buscando, né? Então, esses erros você não pode cometer. Quais alguns possíveis ganhos secundários que o medo vai te trazer? O medo, ele te ajuda a escapar do presente. E ele é uma desculpa para a imobilidade, entende? É como se fosse uma falsa prudência, sabe? Vamos supor, eu estou com um problema muito sério, muito agudo, não me vê o presente, eu não estou tendo força, eu não estou tendo coragem, eu não estou tendo estado de espírito para enfrentar esse problema do presente. Aí se eu desloco através disso um medo ou de uma coisa que está lá no futuro, entendeu? E aí eu vou sabe, de alguma maneira eu corro, eu escapo do que eu tenho que fazer agora. Então é um ganho secundário sutil, as pessoas raramente percebem, sabe? Mas é uma forma de eu adiar a mudança, de eu adiar a atitude que eu tenho que tomar, sabe? E pode ser novamente mascarado por uma possível falsa prudência. Não estou agindo porque eu preciso pensar melhor e tudo mais. São formas, na verdade, de ter algum ganho, algum benefício secundário a partir do medo. É importante que você entenda isso, porque se você elimina os ganhos secundários, todas as emoções são assim. Se você percebe o que ela está te gerando de benefício indireto e elimina essa perna, fica muito mais simples. A emoção ela vai interpor muito menos resistência para sair do seu corpo, para te deixar em paz, né? E agora, as possíveis e melhores soluções para lidar com a questão do medo. A primeira delas, então, analise a melhor ação possível que está disponível ao seu alcance e a tome, tá? É uma solução extremamente simples, mas frequentemente só fazer isso já dissipa, sabe? Já dilui, já manda o medo embora e às vezes de uma maneira assim extremamente rápida, né? Percebe como, se a mensagem que ele tem é que eu preciso me preparar para algo, se eu tomo uma atitude no presente, sabe, em prol de me preparar, ou de me defender, ou de, sabe, estar mais apto a uma possível coisa que pode acontecer, né? É como se o seu inconsciente falava, opa, mensagem já foi entregue e a solução já foi tratada, eu não tenho mais sentido em estar aqui, né? E é importante a gente ter a noção disso também, porque é muito facilmente, a mente quer muito escapar para ficar tendo mais medo ainda das coisas que ela não pode controlar. E aí você cria um ciclo vicioso ali que não vai sair da emoção nunca, né? Então, a melhor ação que você pode tomar dentro do que está ao seu alcance. Esqueça aquela ideia de ficar preocupando com algo que você não tem o que fazer, ok? Você não precisa controlar o que está fora da sua zona de controle para que o medo fique sob controle. Fazer isso já é o suficiente, ok? Segunda possível solução para lidar com o medo.
Se você já fez, às vezes, tudo que poderia ser feito e a situação ainda não se desenrolou, aí você tem que tomar uma decisão corajosa de ter fé. Sabe? É uma questão de aceitação novamente. Olha, eu já fiz dentro da capacidade que eu tenho, dentro da consciência, da competência que eu tenho, eu fiz o que estava ao meu alcance. Agora, fora isso, eu vou tomar a decisão corajosa, sabe? Consciente de ter fé que essa coisa vai ser resolvida. Eu já fiz o que estava ao meu alcance. É uma outra solução também que você pode tomar ou isoladamente ou em conjunto com alguma dessas que a gente está propondo, ok? Terceira forma é lembrar que a maioria dos nossos medos jamais se tornam realidade. Essa é uma forma extremamente simples, né? Mas ela nos dá uma ducha de realidade, né? Você pode até fazer um retrospecto da sua vida, sabe? E começar a lembrar de algumas grandes situações que você teve muito medo, que você ficou, sabe, desorientado e tudo mais. Você vai perceber que aquela coisa, de um jeito ou de outro, foi resolvida e com muito menos calamidade, de uma maneira muito menos catastrófica, às vezes, do que a nossa mente fica querendo construir, né, o que pode acontecer. Então é uma terceira forma de lidar também. E quarta e última maneira eficaz também de lidar com medo é levantar que decisões te colocaram nessa situação para que você entenda que você participou disso e que entendendo que decisões te colocou nessa, você consegue ter uma consciência de que, então eu posso nunca mais passar por isso de novo porque eu identifiquei o que me colocou nisso, não faço isso novamente. Ainda que esse problema em si não vai estar sendo resolvido com esse retrospecto passado, a partir do momento que a gente cria uma consciência de que nunca mais nos colocaremos naquela situação que está gerando aquele medo, automaticamente também o inconsciente ele já absorve uma dose de prazer. Ele vai, então peraí, então por mais que isso esteja difícil, sabe, eu coloquei uma escala temporal, eu já estou um pouco mais em paz porque eu sei que nunca mais vou passar por isso de novo, porque eu identifiquei a decisão que me colocou nessa situação e eu não tomo ela novamente, ok? Então, essas são as melhores formas de lidar com a primeira emoção que a gente está lidando, que é a emoção do medo. E agora vamos falar da segunda emoção, que a gente vai lidar aqui com esse mesmo escopo, com esse mesmo esqueleto, que é a emoção da culpa, né? É outra emoção também que, enquanto você não tiver um entendimento, um certo controle sobre ela, dificilmente as coisas vão estar em paz. Até quando você conquista alguns objetivos, se a culpa estiver velada lá por trás, ela vai tirar grande parte do prazer, até das suas conquistas, né, dos seus progressos na sua vida. O que a gente está chamando de culpa aqui, né, de uma maneira, né, novamente resumida? É aquele arrependimento, um remorso, dependendo do grau, né? O grau mais brando seria um arrependimento de alguma coisa, né? Um grau mais mediano ali, um remorso, né? E um grau mais forte, mais agudo, é aquele engasgo mesmo de algo que a gente não digeriu, não aceitou, né? Que alguma coisa algum resultado que aconteceu, que de alguma maneira a gente classificou que parte da responsabilidade foi nossa, né? Qual que é a mensagem, então, né? A principal mensagem que essa emoção da culpa tem para a gente entender o contexto, né, e saber dissipar a potencialidade que ela tem. É que um importante valor de vida para você foi violado. Né? Então, essa é a mensagem, isso é que você tem que ter claro na sua mente. Né? Eu violei de alguma maneira algum valor de vida que eu tenho como importante e por isso, né, gerou essa emoção que pode estar presente ainda em você. Erros comuns ao lidar com a culpa: negação, né? A negação, e aqui ela é um pouco arriscada porque é muito fácil a gente negar. Muito fácil a gente, no fundo, lá no fundo, na raiz, na nossa essência, a gente se sente culpado, mas aí a gente vai, sabiamente adota uma interpretação de, não, mas isso aí não foi culpa minha, eu sei que eu não fiz nada e tal. Principalmente perante outras pessoas, né, quando o assunto surge, né, muito fácil você já dar uma esquivada ali. É um erro que não vai resolver e, pior, vai acentuar, né? A supressão, né? A negação é uma maneira, então, de negar aquilo. Supressão é como se a gente, sufocasse aquilo dentro. Não falo mais nisso, ninguém vai saber, vou ficar quieto. Tá? Como se fosse uma forma de condensar também. Não resolve, muitas vezes piora, né? E, além de não funcionar, né, tanto a negação quanto a supressão, que são formas que as pessoas comumente usam, né? Por que ela não funciona? E, às vezes, ela torna a culpa ainda mais forte.
Porque você está agindo contrário à mensagem que a culpa quer te trazer. Ela quer te trazer, na verdade, uma solução para um problema que foi gerado. A partir do momento que você nega ou suprime isso, né, de novo, o que ela entende? Opa, a pessoa de repente não percebeu que eu estou aqui trazendo essa mensagem. Vamos intensificar a dose, né? E aí tende a piorar. Alguns possíveis ganhos secundários que a culpa pode gerar e que torna difícil a gente se livrar dela. Vê, é uma clássica forma, novamente, da gente conseguir escapar do nosso presente, né? Existem outros ganhos secundários, outras formas dessa vertente funcionar na nossa vida, mas sempre que eu fico remoendo, mexendo numa coisa lá no passado, pode ser porque no presente eu estou com uma situação que eu não estou querendo encarar, e aí sofrer aquela coisa lá do passado é menos dolorido do que enfrentar o meu presente, e aí o cérebro vai recorrer na culpa. Percebe como ele está tendo um ganho, como ele está tendo um benefício? Enquanto você não entende, não corta esse benefício que ele está tendo, fica muito difícil lidar com a culpa, né? Na verdade, qualquer emoção, quando a gente fala de ganho secundário, a maneira de tirar o vigor dela é entender que ganhos intermediários, ganhos secundários eu estou tendo, para que a gente elimine isso, né? Aí ela se torna fraca, depois que ela se torna murcha, digamos assim, fica muito mais fácil lidar com ela. Não é para combater via força, é para a gente entender e combater com inteligência aqui, né? A outra questão, né, que é um ganho secundário que acaba gerando. Muitas pessoas têm crenças fortes, internalizadas, de que se a gente sofrer muito, a gente vai ser perdoado. Se a gente sofrer muito, a gente é uma boa pessoa. Se a gente sofrer muito, a gente vai conseguir melhores resultados, sabe? Então é outro ganho secundário perigoso, importante, né? E que é uma mentira, mas a gente acaba acreditando, acaba sendo condicionado a isso e gera esses benefícios para a nossa vida. Um outro ganho secundário importantíssimo da culpa, a gente ganha piedade e atenção das pessoas. E olha, esse ganho, ele é uma coisa assim, eu sou capaz de dizer que se essa é a única maneira que a pessoa tem de conseguir piedade e atenção das pessoas, talvez por si só, nada mais que ela faça seja suficiente para livrar da culpa, porque é muito forte, sabe? A atenção, a necessidade de atenção, ela é muito forte no ser humano, né? Então, se a gente não tem outras formas de ganhar atenção e a culpa é uma forma que a gente consegue isso, dificilmente a gente vai conseguir se livrar de forma definitiva, né? Porque é uma necessidade humana, né? A atenção, vocês lembram lá das 6 necessidades psicológicas do Tony Robbins, no tal da significância, né? Então, quer dizer, se a gente não tem outras formas de atender aquilo ali e a culpa é o único mecanismo, a culpa vai se tornar uma constante, né, na nossa vida. E, por último, né, um outro ganho secundário importante é que a gente transfere a responsabilidade de alguma coisa. Isso também é um ganho secundário, né? É mais fácil eu transferir a responsabilidade, né? Ou alguma coisa. Isso, no caso aqui, agora eu já estou falando quando eu jogo e transmito a culpa para alguém. É mais fácil do que eu assumir, porque assumir dói mais, embora seja a questão que mais resolve, tá? Então, vamos para agora, com esse breve entendimento, breve, mas profundo entendimento, vamos para as melhores soluções para lidar com a culpa. Primeira coisa é reconhecer, então, que você feriu algo importante, né? E assumir um compromisso absoluto de que não repetirá esse padrão no futuro, né? Se a mensagem que a culpa traz é que um valor de vida importante foi violado, né? Ao reconhecer e assumir um compromisso de não ferir esse valor novamente, é uma forma muito direta, né? muito equalizadora de absorver a mensagem que ela está me trazendo. Se eu absorver a mensagem, coloquei isso em prática, ela tende a se dissipar rapidamente, né? Claro que vai depender do tipo de culpa e vai depender de outros mecanismos. Por exemplo, você pode fazer isso e se comprometer a não ferir aquele valor que te fez sentir culpado novamente. Mas se o seu presente, lembra lá, se o seu presente tiver uma coisa ainda muito difícil, muito dura, que você não está conseguindo lidar, aí ainda pode ter um pouco de força te levando para a culpa e aí você tem que encarar esse problema possivelmente do presente que você está, que aí sim a culpa vai ficar de joelhos para você. Então, uma maneira simples disso, como eu já falei em outras etapas desse curso, é ainda que você esteja com uma situação no seu presente que possa ser um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, você, para se livrar da possível culpa que pode estar atrelada a isso, você não precisa resolver de imediato a coisa. Você pode elencar algumas ações e ir tomando uma pequenininha por dia, que assim a culpa também entende, sabe? Que ela não faz mais sentido em estar ali no seu
no seu organismo, digamos assim, que ela já prestou o papel dela, né? E aqui também é outro ponto que eu gosto de dizer que é um forte, digamos assim, é um caminho que leva muitas pessoas ao remédio e o remédio necessariamente não vai resolver aqui. É muito comum ver isso. Olha, se uma questão do meu presente está me levando para o passado porque é mais fácil ficar mentalmente no meu passado. Você entende como que... Peraí, aí eu vou tomar um remédio. O remédio vai resolver a questão do presente que está fazendo você recorrer à culpa? Não, o remédio não vai resolver o desafio que você está. Então, provavelmente, se for esse o caso, como é em grande parte das vezes, ele é uma coisa que é um tiro que sai totalmente pela culatra. Por quê? Porque ele também não vai atingir a mensagem principal da culpa, ok? Uma outra solução, uma outra forma eficaz de lidar com a culpa é repita a aceitação, né? Repita que você não pode mudar, fala em voz alta, né? Digamos assim, não posso mudar o meu passado, eu aceito o que aconteceu, mas eu aprendi com ele. É uma forma extremamente poderosa também de mandar para o seu inconsciente, né, uma mensagem de que, olha, isso que a culpa quer me transmitir eu já peguei, já estou apto, entendeu? Aceito o que aconteceu no passado, não posso mudar o passado, olhando para o espelho, sabe? Não posso mudar o passado, aceito ele como ele é e eu aprendi com ele, foi valioso para mim. É uma forma também de jogar para o inconsciente a mensagem que vai sabe, uma solução, na verdade, que vai na veia da mensagem que a culpa quer nos trazer, né? Uma outra forma também simples e potente de lidar com a culpa, melhore sua necessidade de aprovação. Tem muita gente, tá, que fica sentindo muita culpa porque ele tem um padrão elevadíssimo para como que as pessoas vão achar de mim, o que elas vão, sabe, a não ser eu sofrer mais, as pessoas vão achar que eu sou uma pessoa melhor, ou então, melhora um pouco essa necessidade. Às vezes é uma forma de ganhar a atenção das pessoas. Você tem um vídeo específico nesse curso sobre a necessidade de aprovação. Em muitos momentos ela anda assim coladinha com a questão da culpa, né? Então é também uma outra solução. Se você melhorar essa necessidade, a culpa vai perder muita força sobre você. E por último, outra importante também solução para lidar com a culpa é mapeie as pessoas à sua volta que fazem você se sentir culpado, sabe? É incrível o quanto às vezes a gente tem umas pessoas que, sabe, é quase como se fosse uma avalanche, um gerador de culpa na gente ali e de alguma forma a gente aceitou essa situação, né? E aí realmente fica difícil, você tá lá tentando uma batalha para sair da culpa, sabe? Só que você tem ali, às vezes pode ser até um amigo, pode ser, sabe, uma pessoa da sua família, pode ser até um marido, um chefe, alguma coisa assim, que fica tentando te projetar culpa o tempo inteiro. Ora, você tem duas opções, ou você tem que eliminar essas pessoas da sua vida, dependendo do grau, ou pelo menos se posicionar de forma como, olha, eu sei que você está colocando essa questão dessa maneira, mas vê, eu estou tentando fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho, entendeu? Se posicione de uma maneira a rebater, não deixa que as pessoas fiquem jogando, sabe, lixo para dentro do seu inconsciente, tornando a situação um pouco mais difícil ainda para a sua vida, ok? Então, são essas as soluções mais eficazes e simples que, se você colocar em prática, eu tenho certeza que vai diluir, dissipar essa emoção na sua vida. E por último, então, agora a gente vai falar da frustração. Então, é outra emoção que é extremamente nociva se a gente não entende o que ela quer dizer, não entende, sabe, a mensagem, os erros, ganhos secundários e as melhores soluções, né, para lidar com ela. Antes de começar a falar sobre essa questão da frustração, né, ela advém muito, né, de uma questão de expectativa que não foi correspondida. Então, ainda que eu vou dar formas mais específicas aqui, mas de uma maneira genérica, você tem uma técnica, né, de coach que a gente já disponibilizou em outra aula, que é aquela do modelo de mundo. Aquela técnica é essencial para você fazer como se fosse uma gestão de expectativas. Se as suas expectativas estão muito irrealistas, se elas são expectativas que dificilmente se concretizam no mundo real, você vai estar sempre se frustrando. Então aqui, por que eu estou falando daquela? Porque se você tiver algum conjunto de situações na sua vida que rotineiramente te gere frustração, aí o melhor a se fazer é pegar aquela técnica lá e mudar, sabe, especificamente um modelo de mundo que está acontecendo ali, né? Então, por exemplo, eu tenho
modelo de mundo, como eu citei lá no exemplo, né, que as pessoas sempre têm que fazer o que elas falam que vão fazer. Pô, você percebe como isso é claramente uma coisa que vai gerar vários ciclos de frustração no dia a dia, várias vezes, todos os meses, todos os anos na sua vida. Então, quando é o tipo de frustração mais rotineira, usa aquela técnica e faça uma melhor gestão dessas expectativas, que já é o suficiente. Aqui agora eu vou falar para frustrações mais agudas, não essas que estão acontecendo a todo momento, a todo dia, ok? Então, de novo, se é uma frustração mais rotineira, vai lá na técnica modelo de mundo, que ela é essencial para lidar. Vamos falar de alguns casos aqui mais pontuais e entender a frustração, a emoção da frustração de uma maneira mais funda, ok? Então, o que é, né, de uma maneira resumida? Enviamos um esforço agudo para alguma situação e não recebemos a recompensa. Isso às vezes dói muito, né? Na verdade eram métodos até de tortura em algumas guerras, né? O que as pessoas faziam? Elas pegavam, digamos assim, os torturados e mandavam elas fazer longos trabalhos, sabe? Às vezes arar um campo inteiro com plantação, as pessoas faziam da melhor maneira possível, com empenho, com comprometimento, sabe? Depois elas vinham com tratores e destruíam absolutamente um ano de trabalho das pessoas. Nossa, isso era um sofrimento mental, na verdade, que o torturador estava provocando ali, enorme para a vida das pessoas, deixava as pessoas doentes, na verdade, né? Claro que eu estou dando um exemplo drástico aqui, nocivo, mas para a gente entender que sempre que a gente envia um esforço, né, considerável para alguma finalidade, a gente não recebe um resultado, um progresso, uma recompensa, sabe? Uma satisfação, ele necessariamente deve gerar um pouco de frustração para a sua vida. Qual que é a mensagem, então, que a frustração nos traz? Na verdade, por incrível que pareça, é um sinal animador, né? O que está acontecendo nessa mensagem é que o seu cérebro acredita que a sua capacidade de lidar com aquela questão é maior do que os resultados que você está obtendo. Vê, a gente não se frustra se a gente acredita que o resultado que aconteceu já está no máximo da nossa capacidade. A frustração ocorre justamente porque o seu cérebro está ali dizendo: ei, você consegue algo melhor do que esse resultado pontual que está acontecendo na sua vida, né? Significa outra. Por que é outra, né? Novamente, por que é um sinal animador a mensagem que a frustração traz? Porque significa que a solução do problema está ao seu alcance, né? E que apenas é o caso de você remodelar a estratégia atual que não funcionou, né? Então, é animador no sentido de que você tem mais capacidade do que o resultado, e animador também no sentido de que está na sua mão, está ao seu alcance, né? Promover essa mudança que elimina a frustração. Alguns erros comuns ao lidar com a frustração: manter-se inflexível e não mudar a estratégia. Tem uma frase famosa do Albert Einstein que diz que o significado de insanidade é manter-se fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Quando a gente fala com essa clareza, parece uma coisa óbvia, mas é incrível o tanto de pessoas que não está dando um resultado, alguma tarefa, algum trabalho, algum projeto, algum relacionamento, e ela continua lá fazendo do mesmo jeito, usando a mesma estratégia, usando a mesma forma de comunicar, a mesma forma de agir, as mesmas habilidades, né? E aí é realmente dar soco em ponta de faca, não funciona, né? Então, são erros comuns. A pessoa: não vou mudar, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer mais uma vez, duas, três, né? E aí vai funcionar uma hora. Isso não é persistência, isso é teimosia, né? E é um erro comum da forma de lidar com a frustração, né? A persistência, na verdade, é quando a gente realmente tenta de novo, mas a gente vai mudando a forma que a gente está agindo. Aí sim, é só uma questão de tempo e a questão vai ser resolvida. Mas ficar tentando sempre da mesma forma não é nada de persistência, é teimosia, e é alguns dos erros comuns ao lidar com a frustração. Quais são os ganhos secundários que a frustração pode gerar? Novamente, assim como a culpa, ela pode gerar a tensão, né? Sabe, quando a gente tem aquela grande frustração, aquela grande desilusão, imagina uma pessoa que, sei lá, o namorado acabou de trair ela e ela está completamente frustrada, decepcionada. Aí já viu, aí vem todas as amigas e abraça e traz uma comida nova e faz um brigadeiro para a pessoa e vai querer ver um filme e passa tempo lá com ela, sabe? Nada contra essas medidas das pessoas tentarem ajudar, mas vê, se a forma de ganhar atenção que eu tenho é sempre quando eu me frustro, pode ter certeza que o seu cérebro, o seu inconsciente vai estar sempre programando frustrações para que aí você obtenha o ganho secundário, por exemplo, da atenção, né? Um outro ganho secundário, agora regional, que é importante a gente ter consciência.
sabe, há um grande, aquele chavão que a gente está acostumado. Eu sou brasileiro e não desisto nunca, sabe? Parece que as pessoas gostam de falar isso, elas querem dizer isso, elas querem fazer parte da nação delas e parece que falar isso é como se fosse parte da identidade dela, entende? Então acaba sendo um ganho secundário também, tipo, toda vez que eu me frustro, eu me sinto brasileiro porque eu não desisto nunca, né? Então acaba sendo um ganho secundário também, na verdade você ganha, é um ganho social que você acaba tendo, né? Então é importante ter essa consciência também, né? E o outro ganho secundário importante é que você adia o que você precisa mudar ou desenvolver, né? Toda vez que eu tô ali perdendo tempo com a frustração, né? É como se eu estivesse adiando, peraí, se eu tenho que mudar a estratégia, então será que eu não tenho que aprender alguma habilidade nova? Aprender uma estratégia nova? Conviver com novas pessoas que tenham melhores estratégias do que as que eu estou usando? E aí se torna um ganho secundário à medida que eu não faço nenhuma dessas coisas que poderia levar à solução, né? Para que eu me fique ali sentindo frustrado, sentindo decepcionado, desapontado, com a visão mais negativista do mundo de uma maneira geral. E com relação às soluções para lidar com a frustração, a gente vai dar duas, e embora sejam duas parecidas, tem leves diferenças que podem fazer, sabe? Na verdade, tem leves mudanças que podem fazer toda a diferença, que é ache uma nova estratégia, né? Você vai ver que só de você se posicionar com essa flexibilidade de falar, eu vou tentar algo novo, já dilui grande parte da frustração que a gente está sentindo. E mais do que isso, não é só diluir a frustração, é então conseguir um novo resultado melhor do que a gente está conseguindo, né? Já que a mensagem é que a gente tem mais capacidade, né? Boa parte dessa mais capacidade, digamos assim, que a gente tem, envolve então usar uma estratégia diferente que a gente está usando. Aqui tem uma grande sacada, porque, né, quando você fala assim, achar uma estratégia diferente já me ajuda, mas ainda é um pouco vago, é um pouco subjetivo. Qual que é a grande sacada? Aqui é a hora de você achar um mentor muito específico, um mentor que já passou por essa frustração que você está passando, né? E que já achou um caminho essencial, super, porque aí você não vai ficar testando estratégia, porque você vai, eu posso pegar uma outra estratégia que é diferente da que eu usei, e aí pode ser que ela falhe de novo. Vai doer menos já do que a frustração, porque eu estou sentindo que eu estou mudando de forma, que eu estou progredindo? Vai, mas o que você quer mesmo é resolver o problema, então você precisa de uma estratégia que já tenha sido testada, aprovada e comprovada, né? E aqui é de novo, quando eu digo mentor, é para um mentor do mundo real, não é aquele mentor fake, né? E é muito importante que você tenha essa clareza. Eu vou te dar um exemplo aqui para que fique mais claro ainda para você. Eu já tive grandes dificuldades, às vezes, de seguir dieta. Eu fazia dieta para ganho de massa muscular, né? E muito tempo, quem que, entre aspas, era o meu mentor? Era um nutricionista, né? Pô, legal, né? A princípio, olha como essa coisa te engana, né? Então eu vou usar a estratégia que uma pessoa que é nutricionista vai me dar para eu ganhar, para eu ter ganho de massa. A priori você fala, faz todo sentido, a pessoa estudou para aquilo, mas a grande sacada aqui do seu mentor é fake ou não no meu caso, que era para ganho de massa, esse nutricionista tinha um corpo, ele realmente tinha um corpo parecido com o que eu queria ter? Não. Não, então peraí, então ele era um fake, infelizmente, e não era isso que eu estava buscando, e se eu usar essa estratégia, pode ser que dê certo? Pode, mas grande parte das vezes elas dão errado. Por quê? Porque aquilo ali é uma pessoa que tem uma teoria. Entre teoria e testar, validar isso no mundo real, existe um caminho longo. Então você precisa, na verdade, quando eu digo mentor, é alguém que realmente já chegou no resultado que você quer ter, né? Eu me lembro, por exemplo, depois que eu identifiquei isso, e aí sim eu fui pegar dicas, né? Às vezes uma pessoa que nem é nutricionista, mas já tem um corpo do que eu queria ter, teria muito mais condição de me ajudar a ter uma estratégia adequada para eliminar aquela frustração, né? Eu lembro de vários momentos, por exemplo, né, que eu começava a seguir uma dieta, por exemplo, vou te dar um exemplo simples que já distingue mentor, sabe, de uma pessoa que realmente já passou por aquilo, ou de uma pessoa que estudou a teoria. Em alguns momentos eu começava a fazer uma dieta e logo já começava, sabe, já descambei um pouco aqui, já não estou fazendo mais ou menos. Mas tem 10 dias só, eu posso recomeçar? Não, tem 15 dias, né? Aí eu procurava a pessoa, né? E a pessoa era até honesta, ela virava para mim e falava assim, Rodrigo, não vale a pena você voltar aqui, tem só 15 dias, sabe? Pega a dieta de novo, com mais determinação, segue ela, que aí depois de um mês você volta, né?
Deixa eu te falar, uma das coisas mais nocivas que acontece é você já tentar reusar uma dieta que você acabou de utilizar. Isso, na teoria, pode até fazer todo sentido. Eu vou gastar menos dinheiro, eu acabei de ir lá, sabe? Mas quando eu fui pegar, por exemplo, o mesmo conselho com uma pessoa que aí sim tinha um corpo que eu queria ter, a pessoa já falou de cara, jamais faz isso. É muito provável, esse negócio de reusar a dieta jamais vai dar certo. Pode ver aí que você já deve ter enjoado de algumas coisas, se você não conseguiu fazer, deve ser porque tem algumas coisas ali que você não gosta e tal, então tentar na raça, você vai perder com o tempo, entende? Foi um conselho totalmente diferente do que a pessoa que estudou para isso. E na hora que ela falou isso, eu falei, cara, sabe de uma coisa? Toda vez que eu tentei reutilizar a dieta do passado, nunca deu certo. Entende? Então, quer dizer, aquela pessoa já testou, já passou por isso, então ela realmente é a pessoa do mundo real, da prática, né? Então, quando eu digo mentor, principalmente para pegar uma estratégia que funciona para lidar com a sua frustração, é realmente alguém não que estudou, mas alguém que já passou e venceu o desafio que você está buscando melhorar. E uma outra forma parecida com essa parta para uma busca determinada de achar um método que funcione com melhor resultado que gere menos esforço, né? Porque se a frustração vem muito de eu desprendi muito esforço, muita energia e não tive a recompensa, se você começar a usar um método que não use tanto sofrimento, tanto desgaste, tanta determinação, tanta energia despendida, você também vai conseguir, sabe, lidar muito melhor, não só com o resultado, mas com a possível frustração que isso pode gerar para a sua vida. Então foram essas as formas de lidar com a frustração, né? E agora, por último, né, eu vou voltar a uma técnica que eu usei, né, já em algum período desse curso, que é uma estratégia de PNL, né, que ela vai funcionar tanto para o medo, tanto para a culpa quanto para a frustração, se você quiser, sabe, ter uma grande coringa que funcionaria para todos os casos, mas você não queira, de repente, ser tão específico ou sabe, que é uma que resolve para qualquer temporada, digamos assim, né? Qual que é? É você, primeiro, detectar a imagem, o símbolo mental que você está associando com isso. De novo, sempre que você tem um medo muito agudo, ou uma culpa muito severa, ou uma frustração muito forte, o primeiro passo dessa técnica coringa de PNL, então, né, é detectar que imagem mental eu estou associando. E aí você tem que ficar procurando. Sempre que você sentir aquele medo agudo, ou então, se for o caso, a culpa, quando ela estiver realmente forte em você, ou uma grande frustração, identifica que imagem, que símbolo a minha mente associou para trazer essa emoção. Ok, detectei. É uma imagem, sabe? Vamos dar um exemplo aqui no caso da frustração. Nossa, foi aquele momento que a pessoa falou, não vou te contratar. Por exemplo, nossa, eu estava depositando todas as minhas fichas nisso. Então, é a cara da pessoa me falando. Eu detectei que era esse momento, esse é o símbolo, essa imagem exata que está na minha cabeça. Ok, você vai, fecha os olhos com essa imagem, né? Eu tenho certeza que ela deve estar uma imagem nítida, uma imagem colorida na sua mente. Você vai torná-la com os olhos fechados, preto e branco. Esse exercício você pode fazer, dura mais ou menos 3 a 4 minutos, já é suficiente, ok? Você torna essa imagem que está gerando essa emoção preta e branca num primeiro momento. Num segundo momento, ainda com os olhos fechados, você começa aos poucos a quadricular essa imagem, sabe? Distorcer a imagem como se fosse uma televisão ruim, uma televisão antiga, né? E aí, já preto e branco, aí você vai, sabe, colocando aos poucos preto e branco, aí depois você vai quadriculando aos poucos também, até quadricular completamente essa imagem. E no final, você executa o passo mais poderoso, que é criar a dissociação, que é aquela questão que eu já expliquei. Provavelmente você está com essa imagem que você está vendo em 3D, como se fosse do olho para fora. Você não enxerga o seu corpo ou o seu ser nessa imagem. Aí você vai e mentalmente sim. Agora você sai dessa imagem e começa a ver como se fosse a recrutadora lá e você sentado na mesa e você como se fosse uma terceira pessoa vendo essa imagem preta e branca, quadriculada de fora e vendo tudo acontecer novamente, né? Eu tenho certeza que se você fizer isso, né, isso vai dissipar completamente a dor, né? E ela vai dissipar, na verdade, um código que a emoção tinha de chegar a uma intensidade tão alta no seu ser, né? Uma forma rápida de explicar qual que é o fundamento e por que isso aqui funciona é porque é o seguinte, o seu cérebro ele funciona muito bem com símbolos. Então, sempre que uma emoção está muito aguda, é porque ela necessariamente já tem um símbolo que consegue amplificar a intensidade emocional que ela tem, né? E aí, isso que a gente está alterando, por exemplo, a questão da cor, trocar, era colorido, a gente troca para preto e branco, tinha nitidez, a gente troca para quadriculado, era uma imagem interna, a gente sai da imagem e vê como se fosse, sabe, o nosso corpo lá. A gente está mexendo numa coisa que chama submodalidades. O que é isso? A imagem só consegue provocar altas intensidades de dor emocional
porque essas submodalidades estão associadas ao sofrimento. A partir do momento que você troca o colorido para o preto e branco, o nítido para o quadriculado ou o dentro da imagem para fora da imagem, é como se o seu cérebro tinha um código. Vamos supor que era um código 98755 para chegar a essa dor. A partir do momento que você troca essas submodalidades de cor, de quadriculado e de dissociação, você altera esse código. É isso que os pesquisadores descobriram. Aí é como se esse código agora ele fosse 145, por exemplo. Só que o que acontece? Seu inconsciente não sabe esse novo código mais. Então é como se ele não tivesse mais acesso. Ele vai tentar jogar aquela imagem lá para produzir aquela culpa, aí a imagem não chega. É como se fosse a mensagem não pode ser entregue. Não achei esse código que você está procurando, entende? A gente vai, dribla o inconsciente e dissipa grande parte das dores emocionais que a gente sente, ok? Então é isso nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e faça excelente uso e proveito disso para a sua vida. Um forte abraço.